Jacinta Marescotti viveu 10 anos dentro de um convento usando roupas de seda e morando num quarto decorado com luxo. 2 noviças a serviam como criadas. Recebia amigos para festas. Quebrava o voto de pobreza todos os dias, e ninguém conseguia detê-la. Até que seu pai foi assassinado. Ela adoeceu gravemente dias depois. O capelão se recusou a entrar em seu quarto luxuoso para ouvi-la em confissão. Naquele momento, Jacinta entendeu. Tinha transformado o convento num palácio. E estava morrendo sem perdão. Vamos conhecer sua história. Roma, 1585. Clarice Marescotti nasceu princesa. Filha do príncipe Marco Antônio Marescotti e de Otávio Orsini, ela cresceu em palácios, rodeada de criados, vestindo sedas importadas. Sua família tinha títulos, terras e influência no Vaticano. Mas acima de tudo, tinha fé. Os pais a enviaram ainda menina para estudar com freiras franciscanas em Viterbo. Sua irmã mais velha, Inocência, já vivia ali como religiosa, uma mulher de oração profunda, admirada por todas. Os pais sonhavam que Clarice seguisse o mesmo caminho. Mas Clarice sonhava com outra coisa, um casamento grandioso. Ela era bonita, culta, independente. Frequentava bailes da alta sociedade romana. Conheceu um jovem marquês, Capizuchi, e se apaixonou. Imaginava o vestido de noiva, a cerimônia, os filhos que teriam. Então veio o anúncio: o marquês ia se casar com Hortência, sua irmã mais nova. Clarice não perdoou o pai. Acusou-o de tê-la traído, de ter escolhido a irmã caçula em seu lugar. Começou a viver de forma escandalosa, festas, frivolidades, desafios públicos à autoridade paterna. Marco Antônio tentou conversar, implorou, advertiu. Nada funcionou. Restava apenas uma solução: enviá-la ao mosteiro de São Bernardino, em Viterbo. O mesmo lugar onde ela havia estudado quando criança. O lugar onde Inocência vivia como santa. Clarice tinha 20 anos quando as portas do convento se fecharam atrás dela. Contra sua vontade. Sem invocação. Com raiva. Clarice vestiu o hábito franciscano. Trocou o nome para Jacinta. Professou o voto de castidade como terciária franciscana. Mas parou por aí. Não fez os votos de pobreza nem de obediência. E deixou isso claro para todas as freiras. Ela era nobre. E continuaria vivendo como nobre. Jacinta transformou sua cela num pequeno quarto de luxo. Móveis refinados. Cortinas de seda. Tapetes persas. Recebia amigos da alta sociedade para conversas e refeições, dentro do convento. 2 noviças foram designadas para servi-la como criadas pessoais. Usava roupas caras por baixo do hábito. Dispensava orações comunitárias quando não tinha vontade de participar. Ignorava os pedidos das superioras. As outras freiras observavam em silêncio. Algumas com escândalo. Outras com resignação. Afinal, ela era uma Marescotti. Filha de príncipes. Não se contraria a nobreza. Inocência, sua irmã santa, sofria calada. Jacinta viveu assim por 10 anos. Uma década inteira de contradição, hábito franciscano no corpo, vida palaciana no espírito. Professava pertencer a Cristo, mas vivia para si mesma. As freiras sussurravam nos corredores. Alguns padres comentavam o escândalo. Mas ninguém tinha coragem, ou autoridade, para confrontá-la diretamente. Até que chegou a notícia: seu pai havia sido assassinado. Marco Antônio Marescotti foi morto em Roma. A notícia chegou ao convento numa tarde de inverno. Jacinta recebeu a carta na sua cela luxuosa, rodeada de móveis que ele havia pagado. Leu sozinha. Não chorou na frente das freiras. Mas algo começou a se mover dentro dela. Pela primeira vez em anos, Jacinta questionou: o que significava tudo aquilo? Os títulos de nobreza,
As terras. O sobrenome ilustre. Seu pai tinha sido príncipe e morrer assassinado. Poder e dinheiro não o salvaram. Dias depois, ela adoeceu. Febre alta, dores no corpo, fraqueza extrema. As freiras cuidaram dela em turnos, mas a condição piorava. Jacinta passou dias entre a vida e a morte, delirando, suando, incapaz de se levantar. Ela pediu pela presença do capelão. Queria se confessar. Precisava de perdão. O padre chegou à porta da cela. Olhou para dentro. Móveis luxuosos, cortinas de seda, tapetes caros. Olhou para Jacinta na cama, vestida com roupas refinadas mesmo na enfermidade. E disse: "Não vou entrar nesse quarto." Jacinta implorou. O capelão repetiu: enquanto ela vivesse em escândalo, ostentando riqueza e quebrando o voto de pobreza que todas as outras freiras respeitavam, ele não lhe daria absolvição. Ela ficou sozinha com sua febre, sozinha com sua dor, sozinha com a possibilidade real da morte sem perdão. Foi quando Jacinta gritou, mais para Deus do que para qualquer pessoa: "Ó Deus, eu vos suplico, dai sentido à minha vida, dai-me esperança, dai-me a salvação." A febre baixou durante a noite. Jacinta acordou fraca, mas viva e diferente. Ela pediu que todas as freiras do convento fossem convocadas. Queria falar com a comunidade inteira. As irmãs se reuniram na capela, curiosas e apreensivas. Jacinta entrou apoiada em duas noviças, as mesmas que antes a serviam como criadas, e se ajoelhou no chão de pedra. Pediu perdão, publicamente, por cada escândalo, por cada desobediência, por 10 anos de mau exemplo, por ter usado o convento como extensão de sua vida de privilégios. As freiras choraram. Algumas abraçaram Jacinta. Inocência, sua irmã, segurou suas mãos e orou. Nos dias seguintes, Jacinta esvaziou sua cela, doou os móveis, queimou as roupas de seda, entregou as cortinas, pediu o quarto mais simples do convento, uma cela pequena, sem janelas, com apenas um colchão no chão. Dispensou as noviças que a serviam. Passou a acordar antes de todas para orar. Jejuava 3 vezes por semana. Usava cilício, uma corda áspera amarrada à cintura, que machucava a pele como penitência. Dormia poucas horas. As freiras que antes a criticavam, agora mal reconheciam Jacinta. Ela havia se tornado a mais fervorosa entre todas, mais radical na pobreza, mais disciplinada na oração. Mas não parou por aí. Jacinta percebeu que seu arrependimento não podia ficar apenas dentro dos muros do convento. Ela tinha uma missão maior. Jacinta começou a usar suas antigas conexões da nobreza para um novo propósito: ajudar os pobres. Escrevia cartas para amigos ricos pedindo doações. Convencia famílias nobres a financiarem obras sociais. Mesmo da clausura, conseguiu coordenar a criação de 2 institutos de assistência. O Sacone, enfermeiros que cuidavam de doentes nas ruas, usando sacos de estopa durante o serviço, e os Oblatos de Maria, que levavam comida e conforto a idosos abandonados. Tudo que recebia, doava imediatamente. Contra sua vontade, foi eleita mestra de noviças e depois superiora do convento. Jacinta orientava as jovens freiras com autoridade, mas também com ternura. Ela conhecia bem o poder das tentações e da vaidade. Seu exemplo converteu muitos. Pecadores públicos que ouviam sua história voltavam à igreja. Nobres que viviam no luxo começavam a distribuir esmolas. Padres citavam Jacinta como exemplo de transformação genuína. Ela viveu assim por 24 anos. Orando, jejuando, coordenando obras de caridade, aconselhando, servindo. Em 30 de janeiro de 1640, Jacinta morreu aos 55 anos. Durante o velório, algo extraordinário aconteceu. O povo invadiu a capela querendo relíquias. Arrancavam pedaços do hábito, tocavam suas mãos,
choravam pedindo sua intercessão. Seu corpo precisou ser revestido 3 vezes porque levaram toda a roupa. Tratavam-na como santa antes mesmo da canonização. Em 1807, quase 170 anos depois de sua morte, o Papa Pio VII presidiu a cerimônia oficial. Jacinta Marescotti foi declarada santa. A jovem que escandalizou um convento por uma década tornou-se patrona dos convertidos e modelo de arrependimento radical. Sua história prova que nenhuma vida está perdida enquanto houver um coração disposto a recomeçar. Jacinta Marescotti viveu 2 vidas completamente opostas. Durante 10 anos, ela transformou um convento franciscano num palácio particular. Quebrou votos. Escandalizou freiras. Usou o nome de Deus como desculpa para continuar vivendo na vaidade. Mas nos 24 anos seguintes, ela se tornou uma das santas mais radicais da história da Igreja. Dormia no chão. Jejuava até a exaustão. Coordenava obras de caridade que salvavam centenas de vidas. Converteu nobres, pecadores e até padres com o testemunho da sua transformação. A diferença? Um momento de honestidade brutal diante de Deus. Quando ela estava morrendo, com febre alta, sem confissão, sem perdão, foi ali que Jacinta finalmente parou de fingir. Parou de negociar com Deus. Parou de tentar controlar sua própria santidade. E gritou: "Dai sentido à minha vida. Dai-me a salvação." Deus respondeu, não com uma cura milagrosa instantânea, mas com uma segunda chance. E Jacinta não desperdiçou. A história dela nos ensina 3 coisas. Primeiro, não importa quanto tempo você desperdiçou. Jacinta perdeu 10 anos dentro de um convento vivendo longe de Deus. Mas 24 anos de conversão verdadeira foram suficientes para ela se tornar santa. Nunca é tarde demais. Segundo, conversão real dói. Jacinta não apenas pediu perdão, ela esvaziou o quarto luxuoso, queimou as roupas caras, dormiu no chão, usou silício. Mudança de verdade exige sacrifício concreto, não só intenções bonitas. Terceiro, sua história não termina no seu erro. Jacinta poderia ter sido lembrada como a freira escandalosa da família Marescotti. Mas hoje, quase 400 anos depois da sua morte, milhões de católicos invocam o nome dela pedindo intercessão. Seu legado não foi o escândalo, foi a transformação. Se a história de Santa Jacinta Marescotti tocou seu coração, deixa um like neste vídeo agora. Isso ajuda o YouTube a mostrar essas histórias para mais pessoas que precisam ouvir que Deus não desiste de ninguém. Compartilhe esse vídeo com alguém que está desanimado, que acha que errou demais, que pensa que Deus não pode mais usá-lo. Manda no WhatsApp da sua família, do seu grupo da igreja, da sua comunidade. Essa mensagem precisa chegar em quem está desistindo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova história de santo que vai fortalecer sua fé e te mostrar que santidade não é para super-heróis. É para gente quebrada que aceita a graça de Deus. E deixa nos comentários, qual santo você quer conhecer no próximo vídeo? Pode ser aquele santo que você sempre teve curiosidade, ou aquele que você reza todo dia e quer entender melhor a história dele. Vou ler todos os comentários e escolher o mais pedido para o próximo episódio. Antes de ir, reza comigo. Santa Jacinta Marescotti, que transformou 10 anos de escândalo em 24 anos de santidade, rogai por nós. Interceda por todos que acham que erraram demais, que estão longe demais, que perderam tempo demais. Mostre a eles que Deus sempre dá uma segunda chance. Amém. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima história. Que Deus te abençoe.